vai no canal. Vou fazer uma revisãozinha aqui a respeito de potência, pessoal. Isso aqui, vamos fazer uma gravaçãozinha aqui. Parte de potência mecânica, né? A gente viu isso, revisando aí uma parte que vocês viram nas últimas aulas do CMSP, potência mecânica. Então vamos falar um pouquinho de história, né? Vamos voltar lá no século XVIII, o desenvolvimento da famosa máquina a vapor, né? Que trouxe uma contribuição muito grande para a expansão da indústria moderna. Século XVIII, máquina a vapor nos lembra do fato chamado Revolução Industrial. Então, é lá que a coisa começou a andar. A demanda por carvão exigia que as minas fossem cada vez mais profundas. Contudo, isso implicava uma maior infiltração de água, dificultando a extração do carvão e colocando em risco a vida dos trabalhadores. Quer dizer, tinha esse problema, né? Vamos lá. Arthur, beleza? Esqueceu o microfone aí. Vamos lá. Vamos continuar. A solução para esse problema surgiu em 1765, quando James Watt, um cientista inglês, aperfeiçoou a máquina a vapor que passou a bombear a água para fora das minas. Ele foi tão importante e resolveu esse problema da questão da dificuldade da extração do carvão. Ele foi tão importante, esse cara, que o sobrenome dele deu nome a uma grandeza física, uma unidade de medida de grandeza física, que, como vocês já sabem, é a potência. Vamos que vamos. E aqui, pessoal, essa é uma máquina, né? Essa é a máquina a vapor, o funcionamento da máquina a vapor. É uma máquina que foi produzida por James Watt, né? Foi projetada pelo próprio, que foi um aperfeiçoamento da máquina de Newcomen. São um dispositivo que utiliza a queima de combustível para aquecer uma quantidade de água. Esse vapor, o vapor liberado pelo aquecimento, né, quando a água chega aos 100 graus Celsius, atinge o ponto de ebulição ou evaporação, né, ponto de vapor, esse vapor é usado para empurrar o pistão. Saca só. Esse é o aquecimento, né? E aí, na verdade, aqui o fogo aquece a água, libera o vapor, e esse vapor empurra o pistão para cima. E esse pistão movimenta essa rodinha aqui. Essa rodinha é utilizada para erguer esse peso aqui. E assim, temos uma máquina puxando o peso através do vapor de água. Esse é o funcionamento da máquina a vapor. É aí que o vapor entra, né? Ele puxa esse pistão, movimenta a roda, que por sua vez puxa o peso. Vamos nessa. Então essa aqui é a máquina de Watt, exposta aqui no museu, beleza? E ela proporcionou o desenvolvimento de muitas outras máquinas e o vapor passou a ser usado no funcionamento dessas máquinas. Mas um exemplo famoso da maré fumaça, né? O que funciona a vapor d'água. Se a gente vê o funcionamento dessas máquinas, a gente vai ver que elas realizam trabalho. Trabalho, pessoal, é realizado sempre que você tem uma força realizando deslocamento. No caso aqui, vamos voltar um pouquinho, tem o deslocamento do pistão. O deslocamento é gerado por uma força, a força que o gás exerce sobre esse pistão. Então, se você tem força deslocando alguma coisa, então está sendo realizado um trabalho. O trabalho é o produto entre a força e a distância, né? Então, o trabalho é definido como uma grandeza escalar, quer dizer, uma grandeza que possui apenas intensidade, né? Que tem só um número, né? Ao contrário da grandeza vetorial, que tem a intensidade, direção e sentido. E só o produto escalar da força pelo deslocamento, desde que a força constante e o deslocamento tenham a mesma direção e sentido. É o caso, né,
particular em que o deslocamento e o vetor força eles têm o mesmo ângulo, né? Por exemplo, o ângulo entre o vetor força e o deslocamento, eles têm mesma direção e sentido. Quer dizer, o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento é zero. E aí, nesse caso, o trabalho é simplesmente força vezes distância. Então, você tem aqui um bloco, por exemplo, um corpo qualquer, uma força deslocando ele, e a força está apontando para esse, olha o sentido que a força está apontando, o vetor força. E o deslocamento está apontando no mesmo sentido. Se eles estão com a mesma direção e sentido, o ângulo entre eles é zero. Agora, quando estamos calculando o trabalho, a gente não leva em conta o tempo que é levado à realização dele. Ou seja, o trabalho não depende da quantidade de tempo que eu gasto para realizar o trabalho. Só que a gente precisa saber, de vez em quanto tempo o trabalho é realizado. Para quê? Justamente para calcularmos a potência. Por quê? Porque a rapidez com que o trabalho é realizado recebe o nome de potência. Quanto trabalho uma força realiza por unidade de tempo? Por segundo. Então, por isso, já que temos uma definição como essa, para calcularmos a potência, basta dividir o trabalho pelo intervalo de tempo com que ele é realizado. Trabalho sobre intervalo de tempo, essa é a letra grega tal. Alguns materiais utilizam tal, outros materiais utilizam o W. W de work, que significa trabalho em inglês. Delta T, variação de tempo, intervalo de tempo, né, que é o instante final menos o instante inicial. Que legal. A letra grega tal é o trabalho e delta T é o intervalo de tempo. Potência, POT ou simplesmente P. Unidade do Sistema Internacional, o trabalho é medido em Joule, né? O intervalo de tempo é medido em segundos e a potência em watt. Quer dizer que um watt é a mesma coisa que 1 joule por segundo. E aí a gente tem alguns múltiplos do watt. Esse aqui, quilowatt, que equivale a 1000 watts ou 10 elevado a 3 watts, a gente vê kW em contas de luz, por exemplo. Consumo de energia é kWh, é quilowatt vezes hora. O kW é a potência do circuito como um todo, um circuito doméstico, um circuito comercial, enfim. Quilowatt. O megawatt, MW, mega, é milhão, ou 10 elevado a 6. Então, o megawatt é 10 elevado a 6 watts com 1 milhão de watts. Ou então, um gigawatt. Gigawatt, giga é bilhão, 10 elevado a 9, 1 bilhão de watts. Agora vamos a um exemplo. Que potência o motor de um guindaste precisa ter para erguer um caixote de 200 kg até uma altura de 12 metros em um minuto? Então, eu tenho um guindaste que está erguendo um caixote, ou ele está erguendo, então ele basicamente está tendo uma influência aí da força-peso, né? Então, vamos que vamos. Esse é o inicial, né? Ele está tirando um caixote do chão e ele está erguendo ele. Olha só, a direção. Então, essa força está sendo realizada para cima. Certo? Então, vamos resolver. Pessoal, então, como eu ia falar para vocês, como ele está puxando para cima, então ele está realizando um trabalho que é equivalente à o trabalho da força-peso. A força F é igual à força-peso. O que é a força-peso? É a força pela qual a gravidade é responsável. A força da atração gravitacional aí.
Porque ele está erguendo alguma coisa para cima, ele está sendo uma força vertical. Então, falando-se em força vertical, é a mesma coisa que está falando em força-peso. Então, nós temos aqui a massa da caixa, né, do caixote. Olha só, primeiramente a força-peso atua para baixo e a força aqui para cima. A única coisa que difere essas duas forças é o sentido. E aqui é isso que acontece. Tirou do chão, foi para cima, beleza. E aqui nós temos a altura. Então, o trabalho é a força vezes a altura. Por que a altura? Porque é o deslocamento vertical. Deslocamento vertical é a mesma coisa que a altura. Então, eu tirei do chão e ergui 12 metros. Então, esse é um deslocamento nosso. Só que essa força é justamente a força-peso ao longo dessa altura. E aí, força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A gente pode utilizar o 9,8, ou arredondar para 10. Vamos ver o que esse slide faz com relação à aceleração da gravidade. Deixa eu ver como é que anda. A minha foi. A minha deixou o nome no grupo, achando que é isso que dá para fazer, que não precisa clicar no link do Meet. Deixa ela. Agora, aqui estamos arredondando a aceleração da gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente vai substituir tudo. O trabalho é a força vezes o deslocamento, a gente sabe que o deslocamento é a altura, e a gente sabe que a força que está sendo realizada, a força que realiza esse trabalho é a força-peso, que é massa vezes gravidade. Então temos massa vezes gravidade vezes altura. A massa, como a gente viu lá, é 200 kg. A aceleração da gravidade é 10 e a altura a gente viu que é 12 metros. Multiplicando tudo, vamos ter 24 joules ou 24 kJ. Eu pergunto para vocês, acabou aqui? Bom, não acabou aqui. O que eu quero? Eu quero a potência. Calculei o trabalho. Beleza. Agora vou calcular a potência. Vou dividir esse trabalho pelo intervalo de tempo que foi gasto para erguer esse caixote. Dividindo pelo intervalo de tempo. Se a gente sabe que o intervalo de tempo é 1 minuto, só que o intervalo de tempo é medido em segundos no sistema internacional, então eu vou converter esse 1 minuto para segundos. Como todos sabem, esse intervalo de tempo aqui, se 1 minuto é 60 segundos, então vou dividir esses 24.000 por 60. Corto o zero em cima e embaixo, fica 2.400 por 6, que dá 400 watts de potência. Então, a potência do guindaste é de 400 watts. Bom. Uma curiosidade. Olha só, pessoal. Olha que curiosidade bem legal sobre o nosso corpo. Mais uma sobre o nosso corpo, uma aula de física. Os nossos músculos realizam um trabalho quando se contraem ou se distendem. Em média, a potência muscular é da ordem de 373 watts por cada quilograma de massa muscular. Vale lembrar que essa potência varia de pessoa para pessoa. Então, se é da ordem, né? Esse é uma média, vamos dizer assim, de 373 watts. Esses 373 podem ser de uma pessoa ou não. De repente, outra pessoa tem uma potência maior, ou outra tem uma potência menor, a cada quilograma de massa muscular, não é massa corporal. Porque nós temos aí a massa gordura, tem a massa da pele, tem a massa óssea, tem aquela massa de água, enfim. Agora, vamos falar de outras unidades muito importantes de potência.
Uma delas é o cavalo-vapor, CD. A expressão cavalo-vapor foi usada pela primeira vez por James Watt para representar a potência da máquina a vapor. Ele observou que um cavalo conseguiria erguer 735,5 newtons a 1 metro de altura em 1 segundo. Olha só, hein? Cavalo vapor, 735 newtons é força, né? 1 metro de deslocamento por segundo. Força vezes metro, joule. Dividido por segundo, watt. Então quer dizer que um cavalo a vapor é equivalente a 735,5 watts. Agora, vamos falar do horsepower, HP. É a unidade a mais conhecida unidade de medida de potência de motores de veículos. Essa é uma unidade inglesa, o cavalo a vapor também é famoso em medidas de potência de veículos, mas horsepower, eu acho que eu estou mais acostumado com horsepower, né? Eu prefiro horsepower. Essa é uma unidade inglesa que equivale a 1,38% do cavalo a vapor. No sentido de que 1 HP é igual a 745,7 watts. 1,38? Acho que não, hein? Esse slide aí tá... na verdade, é 1,38% a mais que o cavalo a vapor, se você ver bem, né? Porque o horsepower tem mais watts do que o cavalo a vapor. Então eu suponho que ele tenha 1,38% a mais do que o cavalo a vapor. Tá aí, pessoal, você já viu esse carro, né? É um famoso Ferrari Enzo. E ele tem um motor cuja potência é de 660 cavalos vapor. Esse carro acelera de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 44 segundos. Determina o valor aproximado do trabalho realizado pelo motor do carro em unidades do sistema internacional. Então, a gente precisa converter, a gente precisa determinar o trabalho realizado por ele. A gente aqui tem todos os dados, certo? Só que a gente precisa tomar cuidado porque a potência está em cavalos de vapor. Eu quero isso em watt. Watt é sistema internacional. Cavalo de vapor é descolado, legal. Horsepower é descolado, é legal. Mas o padrão é watt. Então, vou ter que multiplicar esses 660 cavalos de vapor por 735,5 watts, para obter 48.543 watts. E a gente sabe que o intervalo de tempo que esse carro leva para chegar do 0 a 100 km por hora é 4 segundos. Então, com o trabalho, a gente sabe que em 1 segundo esse carro é capaz de realizar um trabalho de 48.543 joules. Qual é o trabalho que ele realiza em 4 segundos? Então, vamos jogar aqui nessa forma. Potência igual a trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Assim, substitui a potência aqui, que é 48.543. O trabalho é 4. O que nós vamos fazer aqui? Multiplicar os dois lados por 4. Ou fazer aquela multiplicação em cruz. Se você não tem nada aqui embaixo, aqui é 1. Pode fazer desse jeito. É mais formal eu pegar e multiplicar os dois lados por 4. Porque aqui 4 multiplicando vai cancelar com esse 4 embaixo. E aqui vai ter 4 vezes esse cara aqui. Resultado da ópera: 194.172 joules. Então nós temos aqui 194, quase 200 kJ de trabalho realizado. E por fim, pessoal, tem aqui uma relação entre potência e velocidade. Vamos ver o caso onde a força e o deslocamento são paralelos. O caso que a gente está utilizando aqui. Força
Beleza? O vetor força está apontando para o mesmo sentido e para a mesma direção que o deslocamento, ó, o vetor deslocamento. A gente sabe que a potência é trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Porém, a gente sabe também que o trabalho é a força vezes deslocamento. Então, a potência nada mais é do que força vezes deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Pessoal, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é muito familiar. Eu estou rodeando aqui, deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Deslocamento é a variação de posição, é o ΔS nosso lá, né? Então, ΔS sobre ΔT, o D, no caso, deslocamento. Deslocamento feito, dividido pelo intervalo de tempo, nada mais é do que a velocidade média. Olha só, foi um destaque aqui, velocidade média é a distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo. Então, nós temos aqui que a potência nada mais é do que a força vezes a velocidade média. É uma outra forma de se calcular a potência de uma força. É ela vezes a velocidade média do objeto que está sofrendo a ação dessa força. Agora, se o intervalo de tempo, isso aqui eu tinha falado lá no começo do ano, né? Sobre velocidade instantânea, velocidade média, né? Então, veja só, como a gente está trabalhando aqui em cima da velocidade média, isso aqui, então, podemos dizer que é a potência média. Potência média. E aqui, se o intervalo de tempo for muito pequeno, a potência é instantânea também. Por quê? Porque se nós temos aqui um intervalo de tempo muito pequeno, nós temos a velocidade instantânea, a velocidade naquele instante. E, portanto, nós temos uma potência naquele instante. A potência instantânea calculada em função de uma velocidade também instantânea. E aí, potência, força vezes velocidade. Esse V é uma velocidade naquele instante, velocidade instantânea. E a velocidade instantânea de ponto material no sistema internacional medido em metros por segundo, como vocês bem sabem. E F é a força paralela ao deslocamento do sistema internacional medido em newtons. Vamos para um último exemplo, pessoal. Uma motocicleta parte do repouso numa superfície horizontal. Se a força exercida pelo motor é constante e paralela ao deslocamento, determina a velocidade instantânea quando a moto atingir 72 km por hora, após percorrer 200 metros. Sabendo que a massa da moto e a do motoqueiro juntas valem 240 kg. Eu estou considerando não só a moto, como também o motoqueiro. Claro, né? A moto não está andando sozinha nesse caso. Aqui nós temos a moto, o motoqueiro. Ele determina a velocidade instantânea quando, na verdade, determine a velocidade instantânea quando a moto... Não, na verdade, eu quero saber a potência instantânea, né? A velocidade inicial da moto, beleza. Ele parte do repouso. Se parte do repouso, a velocidade é zero, inicial. Isso aí é importantíssimo. A velocidade final é 72 km por hora. Para transformar em metros por segundo, divido por 3,6. E vai dar 20 metros por segundo. Então, se eu não tenho... Olha só, vamos voltar um pouquinho aqui nesse rolê. Pessoal, tem intervalo de tempo? Não. Se não tem intervalo de tempo, eu vou ter que utilizar a equação de Torricelli, porque ela é a única que vai me dar alguma coisa sem que eu precise saber o tempo que o veículo está levando para chegar de uma velocidade para outra, para sair do repouso e alcançar uma velocidade. Se eu não sei intervalo de tempo, se eu não tenho tempo, eu uso o Torricelli. Eu penso nem duas vezes. Não tem tempo para pensar mesmo, então eu uso o Torricelli. Certo? Entendeu aqui o lema? Beleza.
Equação de Torricelli, que diz aqui? Diz que a velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E para que serve tudo isso, né, professor? Para achar a velocidade, para achar algumas coisinhas importantes aqui. Para achar a aceleração primeiro, né? Olha, eu estou correndo aqui, estou correndo e falando coisa errada. Né? 20 ao quadrado, está acabando meu tempo com isso. Faltam 7 minutos. Vou terminar nesse exemplo aqui e acabo. 20 ao quadrado, né? Substituindo, a velocidade final é 20, né? Fazendo as conversões devidas. Inicial é 0. A aceleração eu não sei, mas eu sei o deslocamento que é 200 metros. 20 ao quadrado é 400. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes A vezes 200 dá 400A. Divide os dois lados por 400. E a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Só que existe a segunda lei de Newton, que diz que a força é proporcional à aceleração que ela produz. Massa vezes aceleração. É a lei fundamental da dinâmica, né? O famoso força igual a massa vezes a aceleração, FLA. E eu sei da massa, que é 240, e eu sei da aceleração, que é 1. Força igual a 240 vezes 1. O slide ele quis dizer que ele quer a potência instantânea. Eu já sei a velocidade final naquele instante, né? Já tem. É a potência. Eu tinha que esqueci de corrigir ele. Então a força é 240 newtons. Agora, se eu sei da força que essa moto está exercendo, ou da força que está sendo aplicada nessa moto, então eu posso saber qual é a potência no instante em que ele atingiu os 72 km por hora ou os 20 metros por segundo. Só pegar a força e multiplicar pela velocidade. E igual a F vezes V. Multiplicando 240 por 20 vai dar 4.800 watts. Então a potência da moto é de 4.800 watts. E assim a gente conclui o exemplo. Também pode ser escrito 4,8 kW. Para converter watt para quilowatt, é só partir daqui com a vírgula e andar 3 casas à esquerda que está resolvido. É uma outra forma de escrever. Isso aqui está certo, isso aqui também está certo. E aqui está falando de potência dissipada, potência útil, etc. Mas eu não vou entrar com isso, porque é isso que eu queria passar para vocês se eu continuasse o tempo no meio da tempo. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma curiosidade aí? Algo a acrescentar? A gente terminar aqui, fechar. Ô, professor, se o humano tem 373 watts, o animal quanto? Um cachorro, assim, quanto ele teria? Então, tudo depende da massa muscular dele, né? Estou falando aqui de 373 watts por quilograma de massa muscular. Por exemplo, se você tiver aí, eu não sei como é que é a massa muscular média do corpo do humano, depende muito, né? Vai muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa tiver 10 kg de massa muscular, então a potência dele vai ser de 3.730 watts. É bem isso. É. E aí varia de pessoa para pessoa. Pode ser que eu tenha 400, ou pode ser que eu tenha 350. É uma média. Então depende do peso dela. Se ela tiver mais massa, né? Sim, ela vai ter Opa, mais. por massa, exatamente. Quanto mais quilos de massa muscular, maior a potência. Beleza? Beleza. Beleza. Opa. O Arthur, o Guilherme Oi. ele também é do noturno? Guilherme Teixeira? Beleza. Sim. Mais uma novidade aí. Apareceu do primeiro lá, apareceu o José Eduardo, o Calocete e o Leonardo.
Beleza. Já vi, já. E o Leandro também, Meu parceiro. Hoje nós estamos empatados, aqui dá uma briga boa, Opa, 3-3. Agora empatou, hein? Agora Empatou. galera, tô de olho no. Pessoal, só falar uma coisinha, ó. Vou fechar a gravação. Vou fechar a gravação. Depois eu envio lá. Se vocês quiserem dar uma olhadinha como ficou, eu vou estar lançando aí nos próximos dias a aula.